Olá pessoal, aqui é o professor Hugo Vitor. Vamos dar início a mais uma aula de Matemática 1 do primeiro período. Na aula de hoje nós vamos falar de propriedades da progressão aritmética e também vamos falar da soma dos n primeiros termos da progressão aritmética. São 4 propriedades que nós vamos falar, Então serão 4 propriedades que nós vamos falar das progressões aritméticas e depois nós vamos falar um pouco sobre a soma dos termos da progressão aritmética, soma dos n primeiros termos. Lembrando que eu estou na minha residência, então não estou em estúdio profissional, podem ter alguns ruídos ao fundo, vai ter alguns ruídos ao fundo, certo? No momento está tendo obra aqui pertinho de casa, enquanto eu faço essa gravação, podem ter alguns ruídos ao fundo, espero que não atrapalhe o aprendizado de vocês. Lembrando também que vocês não podem compartilhar essa aula com mais ninguém, essa aula é apenas para uso dos alunos do professor Hugo Vitor. Então vamos iniciar essa aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, anotem as suas dúvidas para perguntar lá no nosso encontro do MITS. Vamos lá, pessoal, iniciar nossa aula agora. Vamos começar a aula de hoje fazendo algumas observações sobre progressão aritmética, uma PA de 3 termos e uma PA de 4 termos. Quando vocês forem resolver um problema que envolva uma PA de 3 termos, eu recomendo que vocês não utilizem aquela estrutura que a gente já viu de progressão aritmética, de A1 para ser o primeiro termo, A2 que seria A1 mais a razão para o segundo termo, A1 mais 2 vezes a razão para o terceiro termo. A recomendação que eu dou para vocês é escrever a sua progressão aritmética da seguinte forma. O termo central, você vai chamar ele de x. O termo posterior a ele, o terceiro termo, você vai escrever como sendo x mais a razão. E o termo anterior ao segundo, ou seja, o primeiro termo, eu vou dizer que vai ser x menos a razão. Então, esse x vai me representar o segundo termo da PA. Escrevendo uma PA de 3 termos dessa forma vai nos ajudar bem mais em algumas situações. Já uma PA de 4 termos, nós vamos utilizar uma variável auxiliar. Que variável auxiliar seria essa? Nós vamos utilizar um Q. Vai ficar da seguinte forma. O terceiro termo eu vou escrever como sendo x mais Q. O próximo termo eu vou dizer que vai ser x mais 3 vezes Q. Isso mesmo, a minha razão ela vai ser igual a 2 vezes essa variável auxiliar que eu estou chamando de Q. Então, cada termo vai receber como se fosse, a partir do x mais Q, vai receber 2 vezes Q somando. E termos anteriores ao x mais Q vai subtrair 2 vezes Q. Então, o segundo termo ficaria x menos Q. E o primeiro termo seria x menos 3Q. Bem, PAs de 4 termos, questões de concurso, questões de seleção que utilizam, são situações bem únicas, são bem diferentes. E PAs de 3 termos também. Vamos ver no exercício como é que a gente usaria essa ideia para resolver algumas questões de um jeito mais fácil. A questão que eu trago para vocês é a seguinte. Um triângulo retângulo apresenta um perímetro igual a 48 centímetros e a área igual a 96 centímetros quadrados. Quais são as medidas x, y e z nessa ordem, se nessa ordem formam uma progressão aritmética? Então, nós temos um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós temos a informação do seu perímetro, que seria a soma dos lados. Cada um dos lados vai receber um valor variável, x, y e z, nessa ordem. O maior deles é o z, o menor deles, x, e o outro seria y. O z, por ser o maior, eu admiti que ele fosse o maior, botei como sendo a hipotenusa. X e y, os menores, podem ser qualquer um dos dois catetos. Poderia colocar x também para a hipotenusa e você teria uma PA decrescente. O único que não pode ser a hipotenusa seria o valor do y, certo? Fiquem atentos com relação a isso. Mas colocando ou x ou z como hipotenusa, daria um resultado bom também. Ele nos dá a informação que o perímetro vale 48 centímetros, ou seja, a soma dos 3 lados, x mais y mais z, vai ser igual a 48.
E a outra informação que nós temos é que a área é igual a 96 centímetros quadrados. A área é dada por base vezes a altura sobre 2. Então, teríamos x vezes y dividido por 2. Isso aqui vai dar igual a 96 centímetros quadrados. E aí, como eu vou resolver essa minha questão? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever, já que esses termos formam uma PA, e é uma PA de 3 termos, eu vou escrever naquela estrutura que eu apresentei para vocês. Quem seria a minha PA? No caso, como nós temos uma PA com os 3 termos x, y e z, a melhor forma de escrever essa PA de 3 termos seria focar no termo central. Então, o meu termo central, nesse caso aqui, ele já é y. Eu vou permanecer com y. O termo seguinte seria y mais a razão. E o termo anterior, y menos a razão. Por que eu fiz isso? Repare que nós temos ali o perímetro. Com aquele perímetro, eu vou somar esses 3 termos dessa forma. Y menos a razão, somado com o y. Esse y menos a razão seria o valor do x, somado com o y. E agora eu vou somar com o z, que na verdade eu escrevi como sendo y mais a razão. Essa soma tem que dar 48. Olha que interessante, quando a gente escreve dessa forma, a razão negativa com essa razão positiva vai ter o cancelamento da adição. E nós vamos obter que 3y é igual a 48. O meu valor do y vai ser 48 dividido por 3. 48 dividido por 3, isso aqui vai dar 16 centímetros. Pronto, nós já temos um dos termos da nossa progressão aritmética. Nós já temos um dos lados do nosso triângulo. E agora, para descobrir os outros lados, eu preciso da medida da razão dessa progressão aritmética, que eu vou descobrir lá no valor da área. Repare que nós temos que x vezes y sobre 2, isso tem que dar 96. O x eu vou escrever como sendo y menos a razão, vezes y, isso dá igual a 96. Detalhe, tem que estar dividido por 2, né? Agora, o interessante é que o valor do y a gente já descobriu lá no perímetro. Então, meu y vale 16. Eu vou substituir esse valor, ficando 16 menos a razão, vezes 16, igual a 96. Aqui tem que dividir por 2. Por que eu estou esquecendo de dividir por 2? Está aqui, coloquei já. Eu vou simplificar esse 16 de fora com o 2. Está dividindo, aqui vai ficar 8. Esse 8 vai multiplicar os termos que estão dentro do parênteses. Assim, nós vamos obter 8 vezes 16, que é igual a 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 vezes 1, 8, com mais 4, 12, 128. Menos 8 vezes a razão, isso tem que dar igual a 96. 128 eu vou passar para o outro lado da igualdade negativa, então fica menos 8 vezes a razão, igual a 96. Menos o 128 vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo 128. Eu vou fazer agora em outra folha, que vai ficar meio apertadinho o nosso espaço. Então, vou copiar esta parte e vou para uma outra página. Aqui, foi aqui que nós paramos. Continuando nossos cálculos, nós vamos ter o seguinte. Menos 8 vezes a razão vai ser igual a 96 menos 128. Isso aqui vai dar 8 menos 2. 8 menos 6 fica 2. 12 menos 9 fica 3. Repete o sinal do maior número, fica negativo. Multiplica tudo por menos 1, só para tirar o sinal negativo dos dois lados. 8 vezes r é igual a 32. A razão vai ser 32 dividido por 8. A minha razão vai ser igual a 4. Então, nós já sabemos quem são os termos da nossa PA. Se o y vale 16, o termo central dessa PA seria 16. O maior deles seria 16 mais a razão. A razão a gente já sabe que vale 4. E o menor vai ser 16 menos a razão, 16 menos 4. Então, as medidas dos lados desse triângulo vai ser 16 menos 4 é 12, 16 e 20. Esses são os lados do nosso triângulo. Resposta para a questão. Os lados do triângulo são 12, 16 e 20
centímetros. Pronto, nós temos aqui a medida dos 3 lados. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS. Eu vou voltar aqui para quem quiser copiar a primeira parte. Pausa aí o vídeo. Aqui está. E dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro do MITS. Mais algumas observações sobre progressões aritméticas com relação à soma de termos equidistantes. Uma coisa interessante que a gente pode observar é que cada termo desses de uma progressão aritmética ele é igual ao primeiro termo somado com uma certa quantidade de razões. Então, se eu pego alguns termos, vou pegar aqui uma progressão aritmética finita, por exemplo, com 7 termos, então termos que são equidistantes com relação a um termo central, eles têm a mesma soma. No caso, se eu somar, vou pegar aqui outra cor, o primeiro termo com o último, esse resultado da soma vai dar o mesmo valor que o segundo termo somado com o sexto. Por que isso acontece? Porque a soma do primeiro com o sétimo, o A1 somado com o A7, na verdade vai dar igual ao A1 somado com o A1, o A7. Se eu utilizar a fórmula do termo geral, eu posso escrever ele como sendo o A1 somado com 6 razões. Já na hora que eu vou somar o A2 com o A6, A2 somado com o A6, na hora que eu for substituir cada um deles a fórmula do termo geral, o A2 é o A1 somado com uma razão, enquanto o A6 é o A1 somado, só pegar aqui mais um espaçozinho, com 5 razões. Então, observe que para os dois nós vamos ter a mesma quantidade de A1s e razões. Nós temos ao todo 2 vezes o A1 somado com 6 vezes a razão. Isso sempre vai acontecer quando a gente pegar termos equidistantes numa progressão aritmética. Fica essa observação aí, caso vocês tenham interesse em utilizar. Também nós temos como trabalhar com uma relação entre termos e as suas posições, porque a fórmula do termo geral ela só trabalha com a relação entre algum termo numa posição qualquer e o primeiro termo. Não precisa ser necessariamente o primeiro. Eu posso escrever qualquer termo AN em relação a qualquer outro termo da minha progressão aritmética. Esse termo AN ele vai ser igual a um outro termo AK somado com N menos K vezes a razão. É bom lembrar que eu estou pegando o K, algum número entre 1 e N. Então, eu tenho 1 menor do que K, menor do que N. Então, o que é que significa isso? Eu posso relacionar o terceiro termo com o segundo, eu posso relacionar o sétimo termo com o quarto. Eu não preciso simplesmente utilizar uma fórmula para o termo geral, ou seja, trabalhar com o primeiro termo. Eu posso trabalhar com qualquer termo, desde que eu use essa relação. Essa relação entre termos e suas posições é interessante quando nós temos alguns problemas envolvendo progressões aritméticas que não é dado o primeiro termo, é dado outros termos entre a PA. Trouxe aqui um exemplo para a gente trabalhar, que seria esse. O sexto termo de uma PA vale 12, o 10º termo vale menos 20. Quanto vale o 20º termo dessa progressão? Quanto é que vale o 20º termo? Eu posso utilizar o sexto e o 10º termo para descobrir o valor do primeiro e da razão. Assim a gente vai ter uma forma de sisteminha. Eu acho esse método um pouco mais trabalhoso do que fazer a relação que eu vou apresentar para vocês. Eu vou fazer o seguinte: se eu trabalhar com o sexto termo, ou seja, o A6, que eu já sei que vale 12, se eu trabalhar com o A10, que eu sei que vale menos 20, e eu quero descobrir quanto é que vale o A20, você pode tentar encontrar a quantidade de razões utilizando os dois termos. Você pode encontrar o valor da razão utilizando os dois termos anteriores. Como é que eu faço isso? Se eu tomar o N igual a 10 e o K igual a 6, na nossa fórmula, que eu mostrei a relação entre os termos, o que é que eu vou descobrir? Que o A10
ele é igual ao A6 somado com 10 menos 6 vezes a razão. Repare que a gente não sabe o valor da razão. A gente vai utilizar essa relação aqui para descobrir o valor da razão. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho para o lado, que depois vai ter mais uma continha a fazer. Nós vamos ter que o A10 vale 12, o A6 vale menos 20, somado com 10 menos 6 são 4 vezes a razão. O menos 20 passa para o outro lado somando, então fica 12 mais 20 igual a 4 vezes a razão. 12 mais 20 vai dar... Eu acho que eu troquei as ordens, não foi? O A10 é menos 20 e o A6 é que é 12. Vamos fazer essa trocazinha aqui? Peço desculpas. O A10 aqui é menos 20 e o A6 vale 12. Pronto. Agora sim. Menos 20 menos 12. O 12 está positivo, passa para o outro lado negativo. Nós vamos ter menos 32 é igual a 4 vezes a razão. 4 está multiplicando, passa dividindo. Menos 32 sobre 4 vai ser o valor da minha razão. A minha razão vai ser igual a menos 8. Pronto. Usando aquela relação, nós conseguimos encontrar já o valor da razão. E eu posso usar ela novamente para descobrir o valor do A20. Por exemplo, trabalhando com o A20 e o A10. Se eu tomar agora para n igual a 20 e o k igual a 10, usando a mesma fórmula, só que agora eu vou relacionar o A10 e o A20. Eu não vou precisar saber o valor do A1, não precisa. Então eu vou ter o seguinte: A20 é igual ao A10 somado com 20 menos 10 vezes o valor da razão, que a gente já sabe quanto é. Vou botar aqui o valor do R, já a gente substitui. O A20 é o que eu quero descobrir. Ele vai ser igual. O A10 vale menos 20, agora não erro não. Mais 20 menos 10 vai dar 10, vezes o valor da razão, que é menos 8. O meu A20 vai ser igual a menos 20 somado, primeira multiplicação, né? Somado não, porque aqui tem uma multiplicação com sinais diferentes. É um número positivo multiplicado por um número negativo. Então, fazendo a regra do sinal aqui vai ficar negativo. 10 vezes 8 fica 80. Então, a minha resposta final seria menos 80. O meu A20 vai dar igual a menos 100. Se eu utilizar essa fórmula, você teria que descobrir o primeiro termo, descobrir a razão e depois encontrar o valor do A20 usando a fórmula do termo geral. Mas aqui a gente tem como relacionar os termos de uma progressão sem precisar relacionar com o primeiro termo. Eu posso relacionar qualquer termo entre si. Isso ajuda bastante, certo, gente? Vamos agora para a próxima parte do conteúdo. Soma dos termos de uma progressão aritmética. Bem, a soma dos termos de uma progressão aritmética, ela foi motivada, né, para a gente não ter que encontrar todos os termos de um por um para poder ter que somar uma progressão aritmética com 20, com 30 termos, com 50 termos. Achar uma fórmula que me entrega esse valor da soma sem precisar descobrir todos os termos, descobrindo a menor quantidade possível. A ideia vai ser a seguinte: eu vou pegar aqui, para que vocês possam entender melhor o funcionamento, somar de 1 até 100. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar no 100. Essa aqui é uma PA de primeiro termo 1 e razão 1. Então é uma PA muito simples da gente entender. E a estratégia que eu vou utilizar aqui vai ser a estratégia que a gente vai adotar para uma PA qualquer, certo? A estratégia é a seguinte: eu vou somar de 1 até 100 de duas formas, tanto na ordem crescente como na ordem decrescente. A soma que eu quero calcular, eu vou chamar de S, ela vai ser 100 mais 99, mais 98, mais tarará, mais... Aí aqui os três últimos valores que eu vou colocar, porque continua, viu? 98 mais 97, mais 96, mais 95. Esse reticência está dando uma continuidade nesse raciocínio. Aí, no final, nós vamos ter 3, mais 2, mais 1. Então, aqui eu tenho a minha soma escrita de duas formas. A minha soma na ordem crescente e a minha soma na ordem decrescente. Ao invés de sair somando em linha, eu vou somar de cima para baixo.
Se eu somar esses valores de cima para baixo, eu vou ter, na verdade, não a minha soma, eu vou ter 2 vezes o valor da minha soma, o dobro do valor que eu quero, porque eu estou somando a soma de cima com a de baixo. Então, S mais S, 2S, baixei o igual, 1 mais 100 ficaria 101, 2 mais 99 também vai dar 101, 3 mais 98 também vai dar 101, e isso vai continuar sempre que eu estou aumentando um valor na soma de cima, eu estou diminuindo uma unidade na soma de baixo. Então, a de cima ganha 1, a de baixo perde uma unidade. Então, na hora que eu vou somar um termo de cima com o de baixo, o 1 que o de cima ganhou vai ser compensado pelo 1 que o de baixo perdeu, e a soma sempre vai dando 101. Nesse reticências, o próximo seria o 4, e aqui o próximo seria o 97, quando eu somar também daria 101. Isso sempre vai ficar acontecendo nos próximos valores, para todos eles. Quando a gente for pegando o que vai vir depois, ele ganha uma unidade em cima e o de baixo perde uma unidade. Na hora de somar os dois, vai dar o mesmo resultado, 101. 101, 101, 101, sempre. Até no final também vai dando sempre 101. 3 mais 98 mais 3 dá 101. 99 mais 2 dá 101. 100 com mais 1, 101. Então, tudo que eu fiz aqui foi somar as duas sequências, uma na ordem crescente e outra na ordem decrescente. Só que eu somei a de cima com a de baixo. Ao todo, nós temos 100 valores. A do 1 até o 100, nós temos 100 números que a gente está somando. Então, é 101 mais 101 mais 101 mais 101, 100 vezes. Então, o dobro da minha soma, que eu quero calcular, eu posso escrever como sendo 101 vezes 100. A minha soma, então, ela vai ser 10.100. Só que aqui está o dobro do valor que eu quero. O valor exato que eu quero é metade disso. O 2 está multiplicando S, passaria para o outro lado dividindo. Então, a minha soma desses termos daria 5.050. Essa é a estratégia para encontrar a soma dos termos de uma progressão aritmética. Para que a gente não tenha que fazer essa ideia sempre, quando você for querer calcular a soma dos termos de uma PA, nós vamos desenvolver uma fórmula para chegar nesse resultado, ok? Uma fórmula literal, usando uma progressão aritmética genérica. Como assim genérica? Toda por letras, A1 mais A2 mais A3, até o AN. Na hora que eu for somar, o que é que você tem que ter em mente? Que a minha soma, eu posso escrever ela na ordem crescente, que é o A1, mais o A2 nada mais é do que o A1 mais a razão. O A3 é o A1 mais 2 vezes a razão. E vai continuar, mais o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. Continua, vou botar a reticência para representar a continuidade. Mais o AN-1 vai ser o A1 mais... Se eu usar a fórmula do termo geral, eu fazer aqui no cantinho, depois eu vou apagar, viu? Na fórmula do termo geral, a n-1 vai ser igual ao A1, mais a fórmula que a gente tem é n-1 aqui. Só que o n, quando a gente coloca, a fórmula do AN é A1 mais n-1 vezes a razão. Então, esse valor que vem aqui é substituído nessa posição. Se eu tenho n-1 como índice do termo que eu quero calcular, então vai vir para cá n-1 e tem o menos 1 da fórmula, vezes a razão. Então, quem eu vou colocar lá? É n-1 menos 1. n-1 menos 1 é n-2. Então, A1 mais n-2 vezes a razão. Esse aqui é o penúltimo termo da minha progressão aritmética. E eu vou somar ele com o último termo, que vai ser A1 mais... Acho que vai ficar um pouquinho apertadinho aqui. Deixa eu dar uma diminuída na letra. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ah, vou precisar diminuir mais um pouquinho. Vezes a razão. Pronto. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS.
Agora vamos usar a mesma estratégia que a gente viu anteriormente com a soma de 1 até 100. Eu vou reescrever a minha soma S, agora do final para o começo, em ordem decrescente. Seria o AN, que eu vou escrever na forma de A1 mais N menos 1 vezes a razão. O penúltimo termo, que seria o A1 mais N menos 2 vezes a razão. Vamos escrever o antepenúltimo termo, não precisa. Eu vou ficar só até aqui mesmo. O próximo nós vamos fazer empiricamente. Somar com o A2, somar com o A1. Olha o que vai acontecer na hora que eu somar esses termos de cima para baixo. Então, quando eu vou somar, nós vamos ter 2 vezes o valor da soma que eu quero. Ela vai ser igual ao A1, olha só. Eu vou somar esse primeiro termo com o penúltimo. Primeiro termo com o último. Dessa forma, nós vamos ter A1 somado com A1 mais N menos 1 vezes a razão. Agora nós vamos somar o segundo com o penúltimo. Lembra da propriedade que nós falamos, que a soma de termos equidistantes vai dar o mesmo valor? É exatamente isso que vai acontecer aqui. Quando eu for somar o segundo termo com o penúltimo, a quantidade de A1s e a quantidade de razões vai ser a mesma. Essa soma que nós vamos fazer aqui vai dar exatamente o A1 mais a razão, somado com o A1 mais N menos 2 vezes a razão. Significa que o valor que nós vamos obter vai ser exatamente o valor do primeiro colchete, que nós temos A1, 2 vezes o A1, 2 vezes o A1, e nós vamos ter N menos 1 vezes a razão, e aqui nós temos a razão somada com N menos 2 vezes a razão. Se eu fosse colocar aqui a razão em evidência, nós teríamos a razão que multiplica 1 mais N menos 2. É praticamente a razão vezes N menos 1. Então, cada soma dessa que a gente vai fazer, nós vamos estar somando termos equidistantes. E essa soma de termos equidistantes vai dar sempre o mesmo valor. Eu vou associar esse valor à soma do primeiro termo com o último, A1 mais AN. Então, quando eu for para o próximo, que eu disse que nós iremos fazer empiricamente, a soma do A3, que seria A1 mais 2 vezes a razão, o próximo termo que viria aqui, que eu ia somar com ele, que está escondido no meio do reticências, teria uma razão a menos que o penúltimo. Então, seria 1 mais N menos 3 vezes a razão. São termos equidistantes. Então, um ganhou uma razão, enquanto o outro perdeu uma razão. Em cima foi adicionada a razão, e embaixo está sempre diminuindo o valor da razão. Quando a gente vai somar, essas duas se compensam. E a gente vai ter novamente como se fosse a soma do primeiro com o último termo. E é essa que nós vamos associar. Ao invés de ficar escrevendo todos esses termos da minha progressão, eu vou simplesmente escrever a soma do primeiro com o último, A1 mais AN. O meu colchete que eu vou escrever. Deixa eu dar uma diminuída aqui no tamanho. Só para caber todo mundo. Vai ficar até o final. Aqui eu já vou colocar o último, viu? A1 mais o AN. Todos esses colchetes nada mais são do que a soma do A1 com o AN. Aqui é o A1 mais o AN. Aqui também vai ser o A1 somado com o AN. Então, o dobro da soma que eu quero, ela vai ser o A1 mais o AN, somado com o A1 mais o AN, somado com o primeiro e o último, sempre eles. Sempre a gente vai ter o primeiro somado com o último, porque a gente vai estar sempre somando termos equidistantes da nossa sequência. E quantos termos nós vamos ter? Se está indo do A1 até o AN, nós temos essa soma A1 mais AN, A1 mais AN, N vezes. Então, a gente transforma a nossa continha numa continha de multiplicação.
2 vezes o valor da minha soma vai ser igual ao A1 mais o AN vezes N. Para concluir a nossa fórmula, nós vamos ter que a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, a fórmula da soma dos termos, dos n primeiros termos, podemos dizer assim, seria A1 mais AN vezes N dividido por 2. O 2 está multiplicando o SN e passa para o outro lado, dividindo. Então, nossa fórmula ela vai ser o A1, que é o primeiro termo, o AN é o último termo. Nesse caso aqui, ele é o último termo que eu quero somar. É do primeiro até o 10º, do primeiro até o 15º, do primeiro até o 20º. Então, a gente vai ter esse último termo da nossa soma. O N representa a quantidade de termos. Se vai do A1 até o A20, nós vamos ter 20 termos. E esse S é a nossa soma. Soma dos n primeiros termos. Por que n primeiros termos? Os 10 primeiros termos, do primeiro até o 10º. Soma dos 20 primeiros termos de uma progressão aritmética. É do primeiro até o 20º. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 20º termo dessa progressão. É essa fórmula que nós vamos utilizar. Vamos agora resolver um exercício usando essa fórmula. Um exercício para a gente treinar essa fórmula. Qual é a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética 2, 9, 16 e assim por diante? Nessa progressão aritmética, nós já sabemos quem é o primeiro termo, vale 2. Eu preciso saber quem é o último termo. Já que eu quero 30 termos iniciais, eu vou precisar do valor do A30, que nós ainda não temos. Então, eu vou precisar utilizar a fórmula do termo geral para descobrir esse valor. Bem, o valor da razão para essa progressão aritmética, eu posso descobrir fazendo um termo da sequência menos o anterior. Se eu olhar quem é o segundo termo da minha progressão aritmética, o segundo termo é 9. Então, como eu já sei que é uma progressão aritmética, basta eu fazer o segundo menos o primeiro. Nós vamos ter o valor da razão. A nossa razão vai ser 9 menos 2, a razão vai ser 7. Então, indo de 7 em 7, né, digamos assim, sempre somando 7 nos nossos termos, para descobrir o valor do A30, eu posso simplesmente utilizar a fórmula do termo geral. O A30 vai ser igual ao A1, somado com 30 menos 1, seriam 29, vezes a razão. O meu A30 vai ser, o A1 é 2, mais 29 vezes a razão é 7. O meu A30 vai ser igual a 2 mais 29 vezes 7, vai dar igual a 7 vezes 9 é 63, vão 6, 7 vezes 2, 14, com mais 6, 20. Então, o meu A30 vale 205. Só que não é o que ele pergunta, não é o A30, não é o 30º termo, ele quer a soma dos 30 primeiros termos. Mas para a gente, basta saber o primeiro e esse último termo que nós podemos encontrar o valor dessa soma. Sem precisar de todos os outros termos, basta usar a fórmula da soma dos termos de uma progressão. A soma dos 30 primeiros termos, eu vou botar aqui esse 30 embaixo, só para indicar que nós vamos somar 30 termos, vai ser o primeiro mais o último, que é o A30, vezes a quantidade de termos, vão ser 30, é a posição do último termo, já que a gente está indo do primeiro até o último, a gente vai ter essa quantidade, 30 termos, dividido por 2. Então, a minha soma que eu quero calcular, ela vai ser o primeiro termo, vale 2, substituir os valores agora. O A30 eu acabei de descobrir, vale 205. Vou multiplicar isso por 30 e dividir por 2. Eu acho que eu posso simplificar esse 30 com esse 2.
fica melhor para mim. Vou simplificar. Aqui vai ser 1, aqui vai dar 15. Então, a minha soma que eu quero calcular vai ser 207 vezes 15. Essa soma vai dar 207 vezes 10 dá 2070. Metade dá 1035. Se eu somar 2070 com 1035, a gente vai ter 3.105. Esse é o valor da minha soma. Qualquer coisa, quem quiser pode fazer essa multiplicaçãozinha, confira se dá esse resultado, certo? Eu fiz aqui de outra forma, de cabeça. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS. Vamos fazer mais um exercício envolvendo soma dos termos da progressão aritmética. O próximo exercício que vamos fazer é o seguinte. Em uma PA de razão 5, cuja soma dos 50 primeiros termos é 6.625, qual é o 25º elemento desta PA? Bem, a única informação que nós temos é que a razão vale 5 e nós temos o valor da soma dos 50 primeiros termos. Isso aqui vai ser 6.625. Poxa, agora, como é que nós vamos fazer para saber qual vai ser o 25º elemento dessa PA? Eu dou um tempinho para vocês fazerem, né? Melhor que vocês pausem o vídeo, tentem fazer por conta própria. Dá muito trabalho essa questão, se você não se lembrar das propriedades. Então, pausa o vídeo, tenta fazer e volta aqui para conferir o resultado. Voltou? Vamos conferir agora. A soma dos 50 primeiros termos, eu posso escrever essa soma como sendo a fórmula da soma, que seria o primeiro termo mais o último, que é o termo na posição 50, vezes a quantidade de termos, que é 50, dividido por 2. Essa soma, eu sei o valor dela, vai ser 6.625. Ela é igual, posso simplificar o 2 com o 50, aqui fica 25. Então, o A1 mais o A50 vezes 25. Eu posso passar esse 25 para o outro lado dividindo. 6.625 dividido por 25 é igual a 1 mais o A50. Esse resultado aqui vai me dar que o A1 mais o A50 vai dar igual a 66 dividido por 25 dá por 2, restam 16, 162 dividido por 25 dá 6, 25, 50, isso. Restam 12, 125 dividido por 25 dá 5. 265, confiram aí a divisão, por favor, ver se está ok. E agora, o que é que eu faço? Gente, para que vocês lembrem de como funciona aquela propriedade dos termos equidistantes de uma PA, aqui eu posso utilizar aquela propriedade. Como seria? A ideia é a seguinte. Eu vou escrever aqui em outra página para não atrapalhar aqui os nossos cálculos. A ideia é a seguinte, ó, se eu tenho uma PA, tenho o primeiro termo, tenho o segundo, terceiro, ela vai continuar. Vou botar aqui o 25º termo, que é o que eu estou interessado. Minha PA continua. Eu estou interessado só até o A50. O que acontece? Quando eu olho para os termos equidistantes, o primeiro e o último são os valores que eu tenho. Nós temos essa soma, vale A1 mais o A50. Esse resultado é o mesmo se eu somar o segundo com o penúltimo, que é o A2 mais o A49. Repare que quando eu somo termos equidistantes, a soma das posições é a mesma. 1 mais 50, isso aqui vai dar 51. 2 mais 49, essa soma dá 51. Então, na hora que eu for somar o termo equidistante ao 3, equidistante é como se fosse espelhado. Eu tenho os meus termos na sequência e bem no meio eu tenho um espelho. Bem no meio da sequência eu tenho um espelho. Quem que vai estar na mesma distância desse espelho? Que está bem no meio. O que vai estar na mesma distância do A3
é o termo que quando eu somar com ele tem que dar 51. Então aqui seria o A48. Porque quando eu somar esses dois caras, a soma vai ser 51. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero saber quem é o termo equidistante do cara que eu quero calcular. Quem é o equidistante do 25? É o termo que quando eu somar com a 25, vai ter que dar a soma das posições, a soma dos índices, tem que dar 51. Então, o que eu tenho que somar com ele para dar esse mesmo resultado na soma dos termos é o A26. Então, se eu somar o A1 com o A50, vai dar o mesmo resultado do A25 com o A26. É isso que eu vou utilizar para resolver a minha questão. Voltando, quer dizer, se eu já tenho a soma do A1 com o A50, a soma do A25, eu vou puxar isso aqui um pouquinho mais para o lado, ficou um pouquinho grande minha conta. Deixa eu dar uma reduzida aqui nas letras. Então, se eu somar o A25 com o A26, esse resultado vai ser o mesmo da soma do A1 com o A50. O detalhe é que o A1 eu não conheço, o A50 eu não conheço, eu não sei o valor, mas eu sei que somando esses dois vai dar 265. Então, o A25 somado com o A26... Professor, mas a gente também não sabe quanto vale o A26. Gente, seria o próximo depois do A25. Então, é o A25 mais a razão. O A26 é o valor do A25 somado com a razão. A razão vale 5. Isso vai ser igual a 265. Se você fez dessa forma aqui, parabéns, você diminuiu muito suas contas. Porque 2 vezes o A25 vai ser igual a 265 menos 5. O 5 positivo passa para o outro lado da igualdade. O meu A25 vai ser igual a 260 dividido por 2. O A25 vai ser igual a 130. Essa é a nossa resposta. Gente, essa aqui é uma questãozinha bem mais avançada, bem mais complicadinha. Então, qualquer dúvida que vocês tenham no entendimento dela, me perguntem lá no nosso encontro do MITS. Tudo bem? Tchau, tchau. Vamos encerrar essa aula por aqui.